Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Meire, da CEPLAN, da Secretaria Municipal de Planejamento. A gente trabalha com o orçamento cidadão e as demais peças orçamentárias, e a principal delas é o projeto de lei orçamentária anual. E hoje a gente está na audiência pública devolutiva online da Penha. E antes de começar, de fato, eu gostaria de agradecer a participação e presença de vocês, ao apoio dos intérpretes de Libras, ao César, o meu suporte, que trabalha aqui na equipe da CEPLAN, ao pessoal da Subprefeitura da Penha, aos representantes das secretarias e aos munícipes. Bom, então vamos começar. A primeira parte, eu vou dar um panorama geral sobre o orçamento cidadão. Depois entram as secretarias e a subprefeitura da Penha para falar sobre as análises de viabilidade das propostas que os munícipes pediram lá em abril e maio. Depois a gente vai passar a fala para os munícipes que estão chegando. Quem quiser falar, é só levantar a mão. No Teams tem uma ferramenta que é levantar a mão, assim vocês já estarão automaticamente inscritos para a fala, e quando chegar essa terceira parte, a gente habilita o microfone de vocês para vocês falarem, tá? Tirarem dúvidas sobre as análises de viabilidade apresentadas pelas secretarias e subprefeitura. E, por fim, as secretarias e subprefeituras, a subprefeitura da Penha, vão tirar as dúvidas de vocês e fazer algum comentário pertinente. Orientações gerais para a audiência de hoje. Como eu disse no final, na terceira parte, os participantes munícipes que se inscreverem vão ter direito ao uso da fala. Tá? Agora, não porque para seguir uma ordem, uma organização na audiência. Aí basta levantar a mão usando a ferramenta do Teams. Está sendo disponibilizado os intérpretes de Libras, a qual eu agradeço muito o apoio da SMPED e de toda a equipe. E este evento, ele está sendo gravado, é ao vivo, e posteriormente será disponibilizado no canal do YouTube da Prefeitura de São Paulo. Só para confirmar, Kátia Falcão, subprefeita da Penha, ainda não está presente, né? Então, quando eu terminar a minha fala, tá, perfeito. Quando eu terminar a minha fala, aí eu abro espaço para ela dar uma breve saudação aos munícipes. Bom, então vamos seguir. Como que é o calendário das audiências públicas devolutivas do orçamento cidadão? Elas começaram dia 6 de outubro, segunda-feira, e vão passar pelas 32 subprefeituras, sempre de segunda a quinta, e encerraremos no dia 6 de novembro, das 6h30 às 9h30. Na audiência de encerramento, haverá uma maior ênfase sobre o programa de metas e o plano de ação das subprefeituras. Enquanto nesses outros eventos, de 6 de outubro a 3 de novembro, o foco maior é no orçamento cidadão e na PELOA, no projeto de lei orçamentária anual. Serão segunda às quintas-feiras. Sexta-feira não tem, porque nos anos anteriores teve muito baixo quórum, então a gente decidiu fazer de segunda a quinta. E hoje, 8 de outubro, a gente está na subprefeitura da Penha. Aqui eu vou mostrar para vocês dois sites que costumam ter a disponibilidade de informações sobre o orçamento cidadão e sobre as peças orçamentárias. Depois o César vai colocar no chat o link desses dois sites. O primeiro é o Participe Mais, onde vocês colocaram propostas para o orçamento cidadão, onde vocês fizeram
pedidos sobre qualquer tema na subprefeitura da Penha, né? Vocês pediram propostas, vocês já votaram, vocês fizeram aqui tudo no Participe Mais, na aba Orçamento Cidadão. E temos o site da CEPLAN, que é a Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, onde tem o calendário, por qual eu acabei de passar, o link das reuniões e demais informações sobre as peças orçamentárias. Quais são as etapas do Orçamento Cidadão? Em abril e maio, houve as audiências públicas presenciais em todas as 32 subs e nós recebemos propostas, tanto presenciais nas audiências como online no Participe Mais. Recebemos propostas individuais e coletivas. Depois, em maio, houve a priorização dessas propostas pelo CPM, número de 15 por subprefeitura, totalizando 480 propostas. O CPM é o Conselho Participativo Municipal, é uma entidade autônoma, não faz parte da Prefeitura Municipal de São Paulo, e eles são eleitos com o intuito de representar o povo no controle social. Em junho, a gente entrou para análise de viabilidade dessas propostas priorizadas, e quem fez isso foram as secretarias e as 32 subprefeituras. Meados de julho, a gente teve uma semaninha para interpor recursos. O que é isso? Por exemplo, a Secretaria de Segurança Urbana fez uma análise de viabilidade e analisou como inviável aquela proposta. O cidadão não concordou, então ele comunicou para o CPM interpôs um recurso para questionar essa inviabilidade. Então, em 28 de julho a 8 de agosto, houve a fase de revisão de recursos, onde as secretarias foram revisar, né, esse questionamento interposto. Aí, 18 de agosto a 5 de setembro, foi a votação popular por todo e qualquer cidadão acima de 14 anos, né? Porque tenho que fazer um cadastro com umas informações pessoais e uma das informações do CPF, por isso 14 anos, né? Inclusive, eu, como cidadã, participei e fui lá e votei na plataforma do Participe Mais. Espero que vocês também tenham feito isso na região de vocês. Cada munícipe pôde votar em até 5 propostas por subprefeitura. Agora, a gente está na fase das audiências públicas devolutivas online, em que as secretarias e subprefeituras dão feedback para a população, né? Por que o que você pediu foi viável ou não, eleito ou não, vai ser feita, você tem alguma dúvida, né? Dá um feedback para o cidadão. E em 2026, a gente tem a etapa de monitoramento. Para aquelas propostas eleitas com recurso do orçamento cidadão, para aquelas propostas viáveis com recursos próprios das secretarias, tudo isso vai ser monitorado no sistema SMAI, Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico, para que o cidadão veja se está sendo realmente executado e em que fase está. São as secretarias e as subprefeituras que têm o dever de alimentar esse sistema e colocar o andamento, o cronograma, quanto foi gasto até o momento, toda a fase de execução orçamentária. Então, a gente tem uma portaria que rege esse monitoramento é feito bimestralmente, eles têm um prazo a cumprir, e mensalmente a CEPLAN também cobra, seja por e-mail, seja por ligações telefônicas, e bimestralmente a gente manda o processo SEI para todo mundo para dar um lembrete sobre a atualização do monitoramento. Bom, vamos aos números gerais.
desse Orçamento Cidadão 2025-2026. Tivemos 182 propostas priorizadas, viáveis e eleitas, com recursos do Orçamento Cidadão. O que são esses recursos do Orçamento Cidadão? São 10 milhões por subprefeitura, totalizando 320 milhões. Gente, eu tô um pouquinho preocupada porque começou a chover muito, muito forte. Eu espero do fundo do meu coração que a internet e a energia se mantenham até o final. Se não, César, você assume aí. Voltando. 182 propostas com 185 compromissos. Por que essa diferença? Porque às vezes tem uma proposta e parte a Secretaria do Verde vai executar e parte a Subprefeitura da Penha vai executar. Então, uma proposta gerou mais de um compromisso, porque serão feitos por órgãos diferentes, tá? E também tivemos 48 propostas viáveis com recursos próprios. Esses recursos próprios não vão usar os 320 milhões, e vão usar, como o nome diz, recursos próprios da secretaria ou da subprefeitura, tá? Já está lá no projeto de lei do orçamento de 2026. Totalizando 230 propostas. Aí tivemos 250 milhões com orçamento cidadão e 69 milhões com recursos remanescentes, totalizando os 320. O que é esse saldo remanescente? Foi disponibilizado 10 por sub. Aí teve a votação popular, foram elencadas algumas propostas, só que aí essas propostas votadas não consumiu o total de 10. Então, sobrou. É muito difícil de consumir 10 milhões certinho, né? Porque cada proposta tem o seu valor orçado. Então, teve uma sobra de recursos, só que essa sobra não será perdido. Até o final deste ano, o CPM tem que deliberar, dar uma devolutiva para a gente e indicar onde que serão alocados esses recursos remanescentes. Aqui temos os números totais e por sub do valor consumido do orçamento cidadão pela votação popular e o valor remanescente. No caso da Penha, 4 milhões e 300 com orçamento cidadão e sobraram 5,6 para deliberação do CPM. Participação social. A gente recebeu entre abril e maio 3.133 propostas e 37.591 votos. Tivemos um salto em relação ao ano passado. Ano passado a gente recebeu apenas 6.000 votos. E agora esse número saltou para 37.591. E na Penha, a gente recebeu apenas 64 propostas e 84 votos. Aqui temos o número de propostas separando entre presencial e online, né? Como eu disse lá no início. O que a gente recebeu online na plataforma do Participe Mais foram 49. E na audiência pública presencial foram 15, sendo 11 coletivas e 4 individuais. Tivemos 49 participantes na audiência presencial e 17 manifestações para falar lá na frente, né? Os corajosos, parabéns a eles, né? Que fizeram uso da fala para fazerem reivindicações ao vivo e fazer o direito da fala. Aqui temos o resultado do orçamento cidadão, né? O que foi eleito, o que não foi, e os compromissos para 2026.
Essa será a nossa próxima etapa da audiência já já, então eu vou detalhar essa tela daqui a pouquinho, tá bom? Todas essas 15 serão passadas um a um. O projeto de lei orçamentária anual de 2026, ele foi enviado por nós à Câmara Municipal no dia 30 de setembro, respeitando o prazo legal. E foram estimadas receitas de montante aproximado de 133 bilhões para o ano que vem, e representa aproximadamente 8% a mais do que esse ano, 2025. Como o total orçado, né, na receita e despesa tem que ser igualzinho, então, na parte da despesa, esses 133 bilhões foram alocados por funções no orçamento de 2026. A maior foi a educação, em segundo, saúde e em terceiro, urbanismo. Se porventura foi orçado algum equipamento da saúde na Penha, entra nesses 25 da saúde. Se teve algum equipamento de educação, alguma ampliação, reforma, uma inauguração de uma nova escola municipal, aí entra no orçamento desses 30 bilhões de educação, tá bom? E, claro, também tem outras funções, né? Aqui não estão todas, estão as principais apenas. Aqui é o caderno do orçamento. O que que é isso? Como todos sabem, o orçamento da prefeitura tem um linguajar muito técnico, né, muito próprio. Nem todos os cidadãos conhecem, nem todos os cidadãos entendem o que está sendo falado, o que está sendo alocado, o que está sendo feito. Então, nós elaboramos esse caderno, explicamos o orçamento num linguajar mais próximo do cidadão, com palavras que sejam mais facilmente compreendidas pelas pessoas. Então, a edição de 2025 está no site da Secretaria Municipal da Fazenda. César, por gentileza, depois você compartilha no chat. E a versão de 2026, que são os números que a gente está falando agora, estará disponível mais ou menos até março do ano que vem, tá? Porque a peça orçamentária ainda será mexida, a gente entregou para a Câmara, mas ainda podem ocorrer mudanças. Então, quando o orçamento de 2026 estiver totalmente fechado, a gente vai ter uns meses para revisar e trabalhar e produzir com carinho esse caderno de orçamento, para que em março esteja pronto numa linguagem mais acessível para a população, tá? E estará disponível no site da CEPLAN, da Secretaria Municipal de Planejamento. Teve uma mudança aí, porque a equipe do orçamento, antes a gente fazia parte da Secretaria da Fazenda, e agora, nesse ano, a gente está numa Secretaria de Planejamento e Eficiência. A próxima fase é aquele slide que eu mostrei, da análise das propostas, das 15 propostas da Subprefeitura da Penha. Mas, antes de prosseguir, eu gostaria, por gentileza, de saber se a Kátia Falcão já está presente. Estou. Estou Boa mesmo. noite, Boa Kátia. Tudo noite, bem? tudo bem? É Por Meire, favor. né? Sim, Tudo Meire. jóia. Prazer, Meire. Prazer. O... Eu cheguei um pouquinho depois, aí você já tinha iniciado, né? Prazer estar falando com vocês. E eu estou participando também porque a gente sabe dessa importância do orçamento, nosso orçamento cidadão, e da transparência que a gente tem que, de fato, ter, né, com os munícipes da Penha. A gente está com alguns servidores também, né, participando. Vou pedir só um pouquinho de paciência para o nosso coordenador de obras, porque ele entrou há uma semana, né? E aí a pessoa que a gente colocou de ponto focal, ele está de férias, que seria o Cláudio, né?
Mas assim, como eu acompanho as propostas, né, então eu tô aqui também para dar esse, digamos, esse auxílio aí para ele, eu como subprefeita e o nosso financeiro aí também, que é o Rafael, que é o supervisor, também tá presente. Aí eu até pedi para ele mencionar também, né, só que ele chegou faz uma semana, mas é mais para eu me apresentar, né. Alguns munícipes já me conhecem, a grande maioria, e aí a gente tem esse trabalho, à frente da subprefeitura, e a importância também dessas propostas que foram apresentadas, da gente, de fato, que depender da gente que da subprefeitura da Penha, a gente vai dar continuidade e vai acompanhar também. Tá certo. Muito obrigada, Kátia. Imagina, eu que E agradeço. obrigada. O pessoal que Se acabou pre de entrar, Tem alguns assessores. Se precisar de alguma coisa também, Meire, de alguma dúvida, tudo, a gente está aqui também à disposição, tá? Com relação ao que foi sugerido nas propostas também, tá? perfeito. Muito Tá obrigada, bom? Kátia. Imagina, imagina. E sejam bem-vindos ao pessoal que acabou de ser nomeado. Sejam muito bem-vindos e parabéns. Sucesso. Obrigado. Só recapitulando, para os munícipes que quiserem fazer uso da fala na próxima etapa, é só levantar a mão, tá? É uma ferramenta aqui do Teams, na barra superior tem levantar, tem um desenho de uma mão, tá bom? Bom, então vamos lá. Um minutinho, por gentileza. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, Meire. Tá, então vamos seguir para a fase da análise de viabilidade das 15 propostas priorizadas. E eu vou convidar agora as secretarias da Subprefeitura da Penha para dar um feedback à população. A primeira vai ser a Subprefeitura da Penha. Por gentileza, podem começar. Vocês fiquem à vontade, tá? Eu estou projetando aqui na tela, mas fica, se vocês preferirem ler o papel de vocês, o computador de vocês, ou ler aqui, tanto faz, tá bom? A gente começa com a 242. Bom, Meire, a gente pode falar das que foram viabilizadas? Isso. A 225, que é a revitalização da Praça Geraldo Porfírio dos Santos, que é a readequação e troca dos brinquedos, né? Então, essa foi viabilizada pela nossa coordenadoria de obras e tem um valor estimado aí de 498 mil. A próxima seria a 3332, que é a revitalização do espaço PET na Praça Maria Lorecchio Basili. Foi também viabilizada pela Coordenadoria de Obras no valor de 61.301. E a seguinte seria a 3334, que é a pavimentação do pátio de Feira Livre da Rua Felipe Salomão. Essa seria um valor estimado de 3.797.000. Todas essas três foram eleitas e foram viabilizadas pela Coordenadoria de Obras. E, deixa eu ver, ficando o recurso remanescente aí para a Prefeitura, para a Subpenha, para ser definido pelo CPM, de 5.642.000. Aí teria também a proposta 2253, que é a cobertura e colocar banco e abrigo no ponto de ônibus na Avenida Governador Cavalho Pinto, altura do 2900.
Esse daí seria o orçamento próprio da subprefeitura. Essas são as propostas que foram eleitas do orçamento cidadão da Penha. Tá, só para confirmar, essa proposta será realizada com recursos próprios da Subprefeitura da Penha, não consumindo os 10 milhões, e a Subprefeitura vai fazer o alteamento das guias solicitado pela SP-Trans. Porque agora eu vou compartilhar a tela, porque o abrigo e o banco já foi feito pela CIURB. Espera aí, deixa eu mostrar as fotinhos. Vocês estão vendo a janela ou não? Ainda na análise das propostas. Entra no Power BI. Ó, é uma foto de 5 de agosto, 2 meses atrás, pela CIURB SP Obras, mostrando que o abrigo e o banco já estão prontos, já estão finalizados, tá? Então, a CIURB fez uma parte aqui e a Subprefeitura da Penha vai concluir com o alteamento das guias. Perfeito. Ó, para o munícipe dar uma olhada, a CIURB já conseguiu concluir nesse quesito, tá bom? Vocês vão querer falar mais alguma coisa sobre as suas propostas? Ou eu posso passar para a próxima? Pode passar, por gentileza, Meire. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, Rafael. Imagina, eu que agradeço. A próxima é a Secretaria Municipal da Saúde. Boa tarde, boa noite já, né? Boa tarde, boa noite. Sou a Mariana, Obrigada, supervisora de saúde da Penha. Eu vou iniciar, então, na ordem, que acho que as nossas... a gente não teve nenhuma proposta eleita, né? Então, a primeira que está sendo projetada é construir um centro de diagnóstico. A análise foi inviável, porque para essa referida proposta há necessidade de um terreno disponível à SMS. E, além disso, essa entrega pretendida pela proposta necessita de tempo para execução que vai extrapolar o previsto para a execução orçamentária do Orçamento Cidadão. Como a gente ainda não tem, né, esse terreno, e considerando o período que seria para uma construção. Então, por isso que ela foi considerada inviável. A próxima, que seria a construção do CAPES infantil do Cangaíba. Em relação ao orçamento cidadão, o parecer técnico também foi como inviável pela mesma necessidade, né? Porque ainda há necessidade de um terreno disponível ou imóvel, né, definido, e considerando o tempo de construção e adequação, a entrega pretendida também iria extrapolar o previsto para a execução do orçamento cidadão, que é do período do ano. A próxima, inaugurar um posto de saúde com farmácia animal gratuita. Então, o parecer técnico foi considerado inviável, porque essa proposta, o município ele já conta com 4 hospitais veterinários públicos que estão distribuídos em diferentes regiões, incluindo uma unidade próxima ao Distrito da Penha, e esses hospitais oferecem diversos serviços veterinários gratuitos para a população de baixa renda, e a criação de uma farmácia animal, ela exige a regulamentação sanitária, equipe técnica, estrutura e orçamento específicos que atualmente não estão previstos. E, além disso, a Secretaria Municipal de Saúde planeja inaugurar uma 5ª unidade veterinária em 2025, baseada em estudos técnicos,
para melhor atender a demanda na região do extremo leste. Então, por isso que essa proposta da UBS com o posto de saúde também foi considerada como inviável. A próxima proposta de a construção de uma UPA no território também teve o parecer inviável, considerando a mesma justificativa das outras de implantação de serviços, porque há necessidade de um terreno disponível à SMS, que ainda não foi definido, e que seria necessário um tempo de execução que iria extrapolar o previsto para a execução especificamente do orçamento cidadão. E a última proposta, que também se refere à construção de uma unidade de referência em saúde do idoso, uma URSE, teve a justificativa na mesma linha das outras propostas, que foram, né, em sua maioria, implantação de serviços, considerando que não há ainda um terreno disponível para essa construção e o tempo de execução também, que extrapolaria o tempo de execução para o orçamento cidadão. Acho que em relação à saúde foram essas. E aí eu fico à disposição se precisar de algum esclarecimento. Certo. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. No final, podem haver algumas dúvidas pontuais ou gerais, tá? Então, se por gentileza puder ficar até o final, a gente agradece. Bom, a próxima... Muito obrigada, Mariana. A próxima é a Secretaria do Verde. Antes disso, um adendo. Todas essas análises de viabilidade que estão aqui sendo expostas também estão no Participe Mais, tá? Todas as propostas têm a sua análise de viabilidade, ponto de vista técnico e orçamentário, no Participe Mais. Seguindo para a Secretaria do Verde. O Lucas já está conosco? Oi, tudo bem, Meire? Sim, tudo bem, Lucas. Te Tudo bem? escutamos. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu tenho aqui essa proposta 242, não é isso? Eu, aqui na planilha, Meire, da audiência pública, eu não estou achando essa proposta naquela planilha que está no Teams. Lucas, estava no grupo de WhatsApp. Mandei hoje de manhã a relação das propostas. 242 a 3333. 242. Mas essa 242 é dentro de algum parque municipal? Ó, tá Porque aqui tá projetando na tela, ó. Avenida Parecer Doutor técnico. Bernardino Brito. Sim, É que eu não conhecia essa proposta, me pegou de surpresa aqui. Eu conheço a 3333, que é a segunda, né? Mas sim, está aqui todas como estavam inviável, né? Tá, se você quiser dar uma lida aqui, ó, para te ajudar, já coloquei uma colinha. Aqui Tá. tá o parecer técnico que a Secretaria do Verde colocou, lá na época da análise de viabilidade. Infelizmente foi inviabilizada, mas aqui tem um motivo justificado. Sim. A requalificação de parques segue estabelecido na meta 2, revitalizar 25 parques, melhoria nas instalações para maior segurança dos frequentadores do programa de metas 25 e 28 no município de São Paulo. Tal. A primeira versão pode ser encontrada no endereço tal. Em que pese o documento definir a quantidade, há uma lista de partes que se encontram em processo de requalificação. Peraí. Além disso, há uma diretriz de priorização das áreas com indicadores mais baixos, de acordo com o diagnóstico Vivo Verde, parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a ONU, que avaliou 80 parques, embora o Parque Linear de Coatiara não esteja no 25. Ele aparece como prioridade alta. Mas esse parecer técnico é em relação ao Ticoatira, né? Não é em relação a essa.
Não estou entendendo muito bem, porque ali está estender pista de corrida, Avenida Doutor Bernardino Brito, Fonseca de Carvalho. Eu não conheço, eu não achei aqui na planilha da audiência pública esse título de proposta. Tá, Eu tenho do Ticoatira da Penha, sim, eu tenho. tá, só um minuto, por gentileza. Tanto que na planilha aqui tá 8 de outubro, Penha, né? Aí tá meu nome. Tá, na análise de viabilidade que está no Participe Mais, com relação à proposta 242, o parecer técnico da secretaria foi declinado pela Secretaria do Verde, quanto à conciliação da pista de caminhada e a proposta do corredor verde Gamelinha, conforme o processo 6048-2022 0001150. Ah, Tá, sim, é no Gamelinha, tá? É que o Gamelinha não faz parte do conjunto de parques da SVMA, né? É uma área da subprefeitura. Então a atribuição daquela área é da subprefeitura, né? ok. E a proposta 3333? Ah, agora sim, essa proposta sim. Bom, o que acontece? A gente está que está aqui na análise da viabilidade técnica, né? A gente tem estabelecido na meta 2 a revitalização de 25 parques, né, do programa de metas 2025-2028. Né? E aí a gente tem um programa junto com a ONU Habitat que fez a priorização, né, elencou a priorização dos parques. O Ticoatira não está entre os 25 parques mais prioritários, só que ele aparece como uma prioridade alta, e por isso tem essa expectativa de ainda nessa gestão incluir a requalificação da pista de skate. Havia uma conversa junto com a Secretaria de Obras no sentido de que a CIURB vai fazer uma obra lá no Parque Ticoatira. Daí a gente ia aproveitar essa obra da CIURB para que eles pudessem requalificar o parque, incluindo a pista de skate. Só que pelas conversas atuais, não vai ser possível isso. E aí, então, o que vai acontecer? A Secretaria do Verde vai fazer essa requalificação, né, o que inclui a pista de skate. Então, a gente vai fazer a elaboração de um projeto básico executivo, né, para poder depois contratar a obra. Ok. Muito obrigada, Lucas. De nada. Se puder, por gentileza, ficar até o final para possíveis dúvidas, a gente Ok. agradece. Obrigada, Lucas. A próxima é a Secretaria de Segurança Urbana. A gente convida a Nancy para dar uma palavrinha para a gente, por gentileza. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa noite, eu sou a Nancy, né? Então, sou da Coordenadoria de Administração e Finanças lá da Secretaria, e a gente veio falar então da proposta 2216, que é ampliar a plataforma do Smart para a região aí, né, da Sub, né? A região da Sub já está contemplada, né, dentro do Smart, até estava prevista já no programa de metas, né? O programa do Smart, contratualmente, já tinha previsto inicialmente ali 20 mil câmeras, hoje a gente já superou até esse quantitativo, né? E as câmeras foram selecionadas para cada área, né, da cidade, levando em considerações critérios técnicos, como índice de criminalidade, vias públicas que têm mais movimentação, né, onde tem equipamento público. Então, esses são alguns dos critérios técnicos que foram utilizados para fazer essa distribuição. Então, por isso, hoje, né, a proposta é inviável, até porque a região já conta ali com um programa, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma situação que, dentro do programa que a gente tem um chamamento colaborativo, onde as empresas, os munícipes podem inscrever as suas câmeras dentro do programa do Smart, e aí, de uma certa forma, ampliar
esse parque de equipamentos, né? Então, a gente tem a proteção de dados para isso, se tiver interesse, né, das pessoas. E lá dentro do site do programa tem como inscrever a câmera, tá? Muito obrigada, Nancy. Próximo é a SEAB. Eu convido o Alan ou o Silas para falar, por gentileza. Boa noite, todos me Boa ouvem? noite. Sim, perfeitamente. Legal. Mais uma vez, boa noite, né? E a proposta que foi designada para a SEAB, ela foi considerada viável, né? E, então, por se assemelhar aí aos programas de locação, então ficou aí o compromisso de uma análise nas PPPs, os empreendimentos da PPP, para que possa buscar a viabilidade dessa proposta, né? Uma vez que a gente já tem algo que se assemelha aí à proposta, que todos devem conhecer, na região central, Vila dos Idosos, né? Então, o compromisso fica dessa análise, né? Junto ali aos empreendimentos da PVP, junto ao Coab, para verificar a possibilidade da execução. Isso. Perfeito. Obrigada, Silas. Imagina. Só reforçando, essa proposta será executada pela SEAB com recursos próprios da Secretaria e não utilizará os 10 milhões do orçamento cidadão. E aqui já temos um compromisso da SEAB, que será monitorado o ano que vem, ao longo do ano de 2026, e a execução tem que ser atualizada bimestralmente no sistema de monitoramento e acompanhamento estratégico. A próxima é a Secretaria Municipal das Subprefeituras. Bárbara, pode falar, por gentileza. César, se habilita o microfone da Bárbara, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, a nossa proposta é a 3335, né? Criar mais ecopontos nos 4 distritos da Penha. Nós colocamos essa proposta como inviável por conta de uma questão estratégica de ampliação dos ecopontos. A Penha, ela já tem 10 ecopontos em operação. Então, ela já está acima da média das outras subprefeituras, né? Em média, cada subprefeitura tem aí de 4 a 5 ecopontos. E a Penha, ela já está com o dobro disso. Então, nós estamos visando a ampliação dos ecopontos, sim, mas de uma forma geral em toda a cidade. A gente ainda tem subprefeituras que elas não contam com ecopontos. Então, a gente tem tentado ampliar nessas áreas que ainda não contam, né? A Penha, ela já tem ecopontos em todos os distritos, né, da subprefeitura. Então, por isso que a gente colocou a proposta como inviável. Nossa, meu microfone tá fechado. Perdão, gente. Perdão, erro técnico. Muito obrigada, Bárbara. Antes de prosseguir para a próxima fase, que é a fala dos munícipes, temos muitos inscritos, precisa dar tempo de todo mundo falar, tem que ser justa com todo mundo. Você consegue falar rapidinho, por favor, Kátia? Eu vi que você levantou a mão. Rapidinho, Meire, só pontuando Ah. essa questão que o Lucas trouxe, Lucas,
representando a Secretaria do Verde, com relação à pista de skate, ela já vai ser reformada pela Subprefeitura da Penha com o orçamento do exercício anterior. A gente já conseguiu, isso aí já estava na ata, né, dos conselheiros do exercício de 2024, e a gente executa esse ano, tá, Lucas? Então, com relação ao que ele mencionou do Parque Ticoatira, a pista de skate não precisa incluir, digamos. Aí era esse o recado, Meire. Perfeito, obrigada, Kátia. Muito Nada, só isso. obrigada. Imagina. Excelente notícia, excelente. Muito bom para nós. O munícipe agradece. Bom, próxima, vou parar aqui. Pessoas. Como a gente tem bastante inscrito para fala, eu não estou vendo as mãos levantadas. Eu recebi a informação do César que temos 28 inscritos para fala. Você tem essa ordem, César, das pessoas? Câmera, os 28 são os participantes, mas até agora ninguém levantou a mão. Ninguém quer perguntar? Fazer uma pergunta? Então, é isso que eu gostaria de saber. Quantos inscritos para fala nós temos? Os munícipes, tem algum munícipe presente aqui? Alguém quer falar? Tirar alguma dúvida? Aproveitar que as secretarias e a subprefeitura da Penha estão aqui presentes? Porque agora o espaço é de vocês, cidadãos. Façam valer seu direito. Eu me enganei, pensei que fosse 28 inscritos para a fala. Só para dar um feedback, o calendário das audiências públicas devolutivas foi divulgado com 30 dias de antecedência, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, no dia 6 de setembro, tá? A gente pediu para as secretarias e subprefeituras divulgarem o calendário para os cidadãos, tá bom? A gente publicou o calendário no Participe Mais, no site da Secretaria Municipal de Planejamento. Se algum munícipe quiser falar, se manifestar, por favor, levantem a mão, que é uma ferramenta aqui do Teams, tem um desenho de uma mãozinha, porque a gente já habilita o microfone na hora e vocês falam. Posteriormente, essa gravação ficará disponível no canal do YouTube da Prefeitura, tá bom? Quem não pôde assistir hoje pode acompanhar depois na sua casa, no conforto do celular, tá bom? E também estão todas disponibilizadas no Participe Mais. Ô, Meire, o Guido ele fez uma pergunta no chat. Ele perguntou se há previsão de recapeamento ou drenagem nas vias com problemas de alagamento. SMSub Bárbara ou Subprefeitura da Penha, alguém poderia responder ele, por gentileza? Pode falar, Kátia. A gente foi realizada uma reunião ontem com o secretário das subprefeituras, né, o Fabrício Cobra, onde ele nos questionou, solicitou, na verdade, uma relação de ruas, né, para serem recapeadas. Então a gente enviou
hoje, mas é que ele coloca dois temas, né? A previsão de recapeamento ou drenagem nas vias com problema de alagamento, né? Com relação, Guido, né? Com relação ao recapeamento, Guido, eles estão na transição na fase de licitação, né? Então, cada subprefeitura vai encaminhar a listagem das ruas solicitadas e aí a subprefeitura P encaminhou hoje essa listagem com relação ao recapeamento, né? Aí agora, quando ele menciona essa questão do alagamento, drenagem, aí é um outro, digamos que é um outro tema, né? Aí, se você puder, Guido, mencionar aqui qual é o endereço, né, de onde você está falando, porque aí facilita um pouco para nós aqui da subprefeitura, porque aí alagamento, aí teria que ver a questão de uma obra de drenagem, aí é um outro assunto, né? Pode ser? Se você puder colocar no chat o endereço, aí a gente faz uma visita, né? Eu levo também o nosso coordenador de obras, que é a parte técnica, né? Até para a gente ver a viabilidade. Eu acho que foi o que eu entendi, Meire. Se eu tiver errado, ele puder falar, né? Não sei, lendo aqui, o que eu entendi foi isso, né? Essas duas questões. Perfeito, obrigada, Kátia. Guido, se você puder escrever, Imagina. especificar o endereço, tá bom? Vou passar a palavra para o Armando, que levantou a mão. Eu e o César fizemos ao mesmo tempo. Pode falar. Microfone habilitado, Armando. Habilita o seu microfone. Agora foi? Foi. Então vamos lá. Com relação às propostas, eu participo de uma associação de moradores aqui da Vila Esperança. A presidente dessa associação, ela cadastrou umas 6 propostas que foram votadas, foram apoiadas, e ela não apareceu para o CPM votá-las. Elas simplesmente não apareceram. Se você consultar no geral, você acha as propostas da Andréia Rodrigues, é o nome dela. Essas propostas foram descartadas de alguma forma, vão entrar com outro tratamento que não seja o orçamento cidadão? Essa é uma perguntinha. Onde estão as propostas? Deixa eu ver se eu entendi direito. Você é do CPM, Penha, né? Isso, eu sou CPM também. Tá, vocês priorizaram e não foi na relação das priorizadas. Não. Ela cadastrou em tempo hábil, não participe mais das propostas. Certo. Foram 6 propostas que foram apoiadas pelo pessoal da Vila Esperança. Essas propostas não vieram, não foram selecionadas, por motivo que eu desconheço, por os CPMs colocar para o CPM votar entre as 10 ou 15. A pergunta é, essas propostas desapareceram? Elas estão lá no Participe Mais, mas não entraram em votação. Eu não estou achando aqui, mas eu tenho todos os números delas. Armando, é um problema, infelizmente, um problema interno do CPM, porque na fase de priorização, 15 propostas foram priorizadas pelo CPM e depois foi fase de análise de viabilidade e somente você não entendeu a pergunta. Calma. Somente as propostas viáveis, eleitas viáveis, foram para a fase seguinte da votação popular. Mas se ela nem entrou no filtro, e quem fez esse filtro foi o CPM, no Participe Mais, aí a CEPLAN não tem controle sobre isso. Porque o filtro, a priorização de todas aquelas propostas foi feita pelo Conselho Participativo Municipal. Ela não entrou, você não entendeu, ela não entrou na primeira fase. Ela foi cadastrada, foi apoiada. Perfeito. Quando
o CPM tinha daquele universo de propostas, escolher as 15, elas não apareceram ali. No meu entendimento, isso não entraram porque não eram propostas inviáveis para o orçamento. Não. Orçamento participativo. Eu posso procurar isso aqui e eu posso te mandar o número de todas. Sim, eu vou deixar o e-mail aqui no chat da nossa equipe. Você manda. Opa, te perdi. Mandei o nosso e-mail no chat, você manda a relação dessas propostas e a gente vai tentar fazer uma mini auditoria aí, tá bom? Tá ok, eu agradeço. Todas as propostas foram recebidas lá em abril, quando abriu essa fase do Orçamento Cidadão, tanto online como presencial. Online foi no Participe Mais. O cidadão, o CPM, seja quem for, qualquer pessoa maior de 14 anos, por causa daquela questão do CPF, precisa ter um CPF para cadastro, qualquer pessoa entra lá no Participe Mais, 12 de abril a início de maio, escreve o que quer. Tá? Eu, como cidadã, eu sou servidora, mas eu também sou cidadã. Eu escrevi lá, pedi o que eu queria no bairro X, no bairro Y. Então, todo mundo podia escrever lá, seja CPM, seja não CPM. E as propostas que o município pediu na audiência presencial, entregou o papelzinho para a gente, servidor, a gente, funcionários, passou todas para o Participe Mais, tudo dentro dessa fase de recepção de propostas em abril e maio. Depois, quando fechou essa etapa, a gente passou tudo, sem exceção, para o CPM priorizar e filtrar 15. Filtrar 15. Aí depois, essas 15 vezes 32 subprefeituras, 480 propostas, foram encaminhadas para análise de viabilidade das secretarias. E todas as viáveis foram encaminhadas para a fase seguinte, que é a votação popular. Então, Perfeito. tem todo um rito processual. Vou te mandar o número das propostas. Tá, manda para esse e-mail que a gente vai averiguar. Tudo bem? Perfeito, obrigado. Obrigada a você, Armando. Muito obrigada pela participação. Deixa eu ver o próximo com a mão levantada. Maria. Maria, microfone habilitado, pode falar. Ok, boa noite. Eu estou interlocutora do governo local CPM Penha, indicada pela nossa subprefeita Kátia Falcão, e acompanhei com nossos conselheiros as questões, todas as fases, né, das nossas propostas do Participe Mais, e o que o conselheiro Miola traz é que ele não encontrou, no dia que fomos escolher, né, priorizar as propostas lá do nosso Participe Mais, essas propostas que ele citou, elas não apareceram lá na ferramenta do Participe Mais. Então, nós acabamos escolhendo, priorizando, todas aqui apareceram na ferramenta e essas não foram encontradas. Então, não foi realmente uma questão do CPM, e sim, talvez, não sei se a pessoa conseguiu finalizar as propostas, né, o cadastro das propostas que essa Associação da Vila Esperança fez. Então, aqui aproveitando para dizer que o CPM não votou, priorizou, porque essas propostas não apareceram, tá bom? Aí, já que você já deu o e-mail para que ele converse com vocês, e vocês aí tenham alguma devolutiva para ele, nós do CPM Penha votamos nas propostas, nas 15, né, nas 10, depois mais 5, que estavam na nossa ferramenta do Participe Mais. Era só isso. Obrigada, Maria. Então, provavelmente pode ter ocorrido algum erro técnico, falha de internet,
porque todo o universo de propostas recebidas foi repassado para a priorização do CPM. Se a relação, se a proposta não consta ali, é porque ou a proposta não foi cadastrada, não foi inserida no Participe Mais, dentro do prazo, teve algum erro de internet, algum erro técnico. E, infelizmente, a Prefeitura de São Paulo não consegue se responsabilizar pela internet do munícipe que inseriu a proposta, né? Isso a gente não está ao nosso alcance, infelizmente. Por isso que nas audiências presenciais a gente também recebe no papel, porque se a pessoa não conseguiu colocar na internet da sua própria casa, a gente recebe por papel e a gente, servidor, se encarregou de passar tudo isso que estava no papel para a plataforma online do Participe Mais. Mas se não constou, então não está nas nossas mãos nem nas mãos do CPM, tá? E se constou na relação e não foi para a fase seguinte de análise de viabilidade e votação popular, é porque o CPM não priorizou. Porque, infelizmente, são só 15, tá? Porque o orçamento, o recurso orçamentário é finito, tá? É finito. É dinheiro para atender a Prefeitura de São Paulo inteira, todas as 32 subprefeituras, tá bom? É muita gente. Infelizmente, o recurso é finito. Bom, vamos passar a palavra para o próximo. Tem mais algum cidadão que gostaria de falar? Tirar alguma dúvida? Ô, Meire, a Erika perguntou no chat que ela gostaria de solicitar um posicionamento sobre a situação do CRAS Penha, que está atualmente alojado no CRAS Arthur Alvim. Muitos munícipes têm relatado dificuldade de acesso, inclusive alguns indo a pé, o que tem prejudicado o atendimento. Alguma previsão de retorno ao território da Penha ou alguma alternativa para facilitar o deslocamento dos usuários? Aí agradeço desde sempre pela atenção e aguardo o retorno. Secretaria ou Subprefeitura da Penha, poderia respondê-la, por gentileza? Meire, eu acompanhei aí essa transição, digamos, a gente teve um problema ali por conta do metrô, e aí aonde eles estavam, o Craspen, ele estava com risco, né, de desabamento, é por isso que foi interditado, mas hoje ele já está ok. Agora está dependendo, que eu acho que a supervisora da SAS Penha não está presente, mas a última vez que eu conversei com ela, está dependendo agora da questão lá da Secretaria de SMADs autorizar, porque aí elas acharam uma outra residência, né, a parte mais burocrática, digamos. Então, assim, a gente está nessa fase, entendeu? Da parte burocrática. Qual que é o nome da usuária, gente? Perdão, Elaine? Da munícipe, perdão. Érica, perdão, Érica. Érica, se possível, se puder deixar o seu contato ou alguma forma da gente te dar um respaldo melhor, eu te agradeço. Porque é o que eu te falei, a última vez que eu conversei, que foi semana passada, com a supervisora, estava nesse trâmite, aguardando a secretaria, né, nessa parte burocrática. Como eu já fui supervisora da assistência social da Penha, então eu tenho um carinho por lá, viu, Meire? Então eu estou ajudando ela nessa parte aí. Que eu sei, quando a munícipe menciona a Érica que é distante, realmente é bem contramão aonde está do Craspenha. Então eu também estou ajudando nessa parte, viu, Érica? Muito Tem o obrigada, contato Kátia. da Maria. Ela escreveu aqui, Érica tem o contato da Maria. Então, perfeito. Aí, Maria do Céu, depois a gente passa para ela certinho, tá, Maria, por favor? Imagina, Meire. Temos mais alguém que gostaria de falar? O pessoal da Penha está muito tímido. Gente, a gente não morde
tá? Podem falar. Se não quiser falar, pode escrever também, como fez o Guido e a Érica. O Guido mandou outra pergunta. Ele gostaria de saber se há alguma previsão dentro do Orçamento Cidadão de 2026 para a criação de novos parques ou equipamentos de lazer na área abrangida pela Subprefeitura Penha, incluindo os bairros Penha, Cangaíba, Vila Matilde e Arthur Alvim e região. Lucas, da Secretaria do Verde, por gentileza, você saberia nos informar? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Pode falar. Ah, Obrigada, Lucas. se há previsão dentro do Orçamento Cidadão 2026 para a criação de novos parques ou equipamento de lazer na área da Subprefeitura da Penha, né? Aí bairro Penha, Cangaíba, Arthur Alvim, Vila Matilde. Criação para 2026, não. A gente tem a requalificação, quer dizer, o projeto de requalificação, né? Que é esse que eu falei do Parque Ticoatira, né? Obrigada, Lucas. Subprefeitura da Penha, por acaso algum equipamento? Novos parques, né? Quando ele escreve novos parques, de fato a gente não tem. O que a gente prioriza, Meire, a gente senta, eu como subprefeita, né? A gente senta com os conselheiros e pontua as praças, né? Então, revitalização de praça nos 4 distritos, que é por isso que ele mencionou Penha, Cangaíba, Arthur Alvim e Vila Matilde, né? Até para a gente atender, tendo em vista que o nosso território ele é muito amplo, né? Ele é muito grande. Então, aí a gente sempre conversa com os conselheiros e propõe, né, as revitalizações em praças que de fato têm um fluxo maior, né? Vou te dar um exemplo, uma praça, um bairro que estava um pouco esquecido, o bairro da Patriarca. A gente tinha uma praça ao lado de uma escola, né, de uma IMF. Então a gente sugeriu no exercício anterior aos conselheiros, olha, essa praça é uma praça grande, né? Ali de fato tem a utilização de crianças, né? Então é um fluxo maior. Aí sugerimos e os conselheiros no exercício anterior aceitaram. Então, com relação ao nosso recurso, digamos, a Subprefeitura Penha, do Orçamento Cidadão, o que a gente propõe para eles, para os conselheiros, é exatamente isso, né? Então a gente faz o nosso levantamento da nossa parte técnica, dos 4 distritos, e pontua, né? Fala, olha, aqui realmente digamos, é uma revitalização que vai ser significativa para os munícipes e a população no entorno, né? Agora, parques, não, mesmo porque o valor que eles têm ali não. Aí está o nosso coordenador de obras também, ele pode mencionar. Pelo que a gente tem assim de experiência, esse valor você não consegue fazer a construção de um parque, né? O valor do orçamento, estou dizendo. Então a gente acaba atendendo a revitalizações, as revitalizações de praças, entendeu? Então a gente tem algumas já que estão sendo entregues, que a população já até está nos agradecendo, né? Posso mencionar a Praça Divino Espírito Santo, Praça Félix, Praça Neiva Lenita, que também é do lado de um colégio, ao lado, né, de um colégio. Então, a gente acaba propondo esse tipo de revitalização, entendeu, Guido? Mesmo porque por conta do valor, né, a viabilidade técnica e orçamentária, você pensa, ó, a gente tem remanescente um saldo de 5 milhões. Com 5 milhões você não consegue fazer a construção de um parque, né. Então aí por isso que a gente propõe que seja, dividido entre as praças, né. Não sei se ficou clara a minha a minha resposta. Muitíssimo obrigada, Kátia. Imagine. Tá respondido, Guido? Mais alguém? Maravilha.
Algum munícipe gostaria de se manifestar? Lembrando às secretarias e subprefeitura da Penha que todos esses compromissos eleitos e viáveis agora, seja com recurso do orçamento cidadão, seja com recursos próprios e seja com recursos remanescentes, todos eles deverão ser monitorados em 2026, tá? Na plataforma do SMAI, é uma outra plataforma. Então, eu vou pedir a gentileza de vocês para ano que vem, bimestralmente, atualizarem o sistema. Vocês já receberam por processo em setembro, com a relação dessas propostas com recurso do orçamento cidadão e recursos próprios. Ano que vem, vocês devem colocar o cronograma, a fase em que está em licitação, a obra está sendo executada, a obra está parada por causa disso, tem um processo SEI X, a execução orçamentária, quanto foi empenhado, liquidado e pago, tá bom? No SMAI, a gente pede isso bimestralmente. Nesse ano, a gente, infelizmente, está tendo problema com isso, porque as secretarias e as subprefeituras, nem todos fazem a lição de casa direitinho, tá? E então você tem que puxar a orelha de todo mundo, porque o cidadão quer um feedback, né? Quer saber onde está sendo alocado o dinheiro e se está sendo executado ou não, se tá contento, tá bom? E a relação dos remanescentes, a gente vai mandar e o CPM vai mandar os valores, né? E o CPM vai deliberar sobre as obras que serão realizadas com aquele valor, com aquele montante, até o final desse ano, tá bom? A gente pede, por gentileza, para respeitarem os prazos para o bem geral, tá bom? Bom, se ninguém. Sonora quer tirar uma dúvida sobre a cultura, você pode falar, mas infelizmente a Secretaria de Cultura não está aqui presente. Mas qualquer coisa a gente repassa a dúvida, sem problemas. Quem é a Sonora? Levanta a mão, por gentileza, para a gente te achar aqui e habilitar seu microfone, por favor. Pessoal, boa noite. Boa Vocês noite. estão me ouvindo? Boa noite a todas e a todos aí. Boa noite, prefeita Cátia. Desde já aí parabenizar aí a subprefeitura da Penha. Eu queria saber mais aí da cultura, como que está para 2026 aí, da parceria por parte da SUB mesmo, os equipamentos locais aí do território. O DJ Sonora, obrigada, viu? Parabéns pelo evento que você fez lá. O DJ é um parceiro nosso, Meire. Com relação aos equipamentos que a gente tem, nós temos aí 2 CELs, né? Tratando de educação / cultura, que você bem conhece, né, DJ? E aí a gente tem ali o nosso Centro Cultural da Penha, e aí o secretário de Cultura, a gente tem também o Teatro Flávio Império. Ele me passou a informação que o Teatro Flávio Império ele vai se tornar um centro cultural também, né? Ele vai deixar de ser teatro e vai passar. Então, de equipamentos, a gente teria esses 4, digamos, né? Então, aí tem lá os 2 CELs por hora, né? E os 2, um Centro Cultural Penha e o Teatro Flávio Império, que vai se tornar centro cultural também. Foi o que ele passou por hora, né? Então, assim, não tenho mais nada, nenhuma informação, digamos, além dessas, para te passar. Grato. Parabéns, viu? A SUB aí tá de parabéns, viu? Tá joia, DJ. Obrigada, viu? Obrigada, Meire. Eu que agradeço a vocês dois. Bom,
Se ninguém mais quiser falar, eu vou encerrar essa audiência. Alguma outra secretaria gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Última chance. Cidadão também não? Muito positivo aqui, hein? Muitos agradecimentos à subprefeita Kátia. Parabéns pelo empenho e dedicação. Parabéns mesmo. Eu que agradeço eles. Não é Eles são só um fácil. pouquinho tímidos, viu, Meire? Parabéns. Mas são bonzinhos. Que bom, que bom. Bom, então eu vou encerrar essa audiência, agradecer a participação de todos. Depois de um dia de trabalho exaustivo, vocês ainda estão gastando algumas horas do dia de vocês para estar aqui presente nessa audiência pública devolutiva do Orçamento Cidadão. Muito obrigada às intérpretes de Libra, Karen e Sheila, muito obrigada. Obrigada ao César, o suporte aqui da CEPLAN. Obrigada, Kátia, subprefeita da Penha. Meus parabéns pelo empenho e dedicação. Obrigada pela proatividade, tempestividade, pontualidade. Continuem assim. Bem-vindo aos que recém chegaram na Subpenha, né? Que acabaram de tomar posse faz uma semana. Muito obrigada a todos das secretarias aqui presentes. Secretaria da Saúde, Secretaria do Verde, Segurança Urbana, SEAB e SMSUB, Secretaria Municipal das Subprefeituras. Muito obrigada. Obrigada aos munícipes pela participação de vocês, Guido, Érica, DJ Sonora, muito prazer em conhecê-los. Continuem participando ativamente, cobrando, fazendo valer o seu papel de cidadão, tá bom? Bom descanso a todos, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Meire. Até a próxima. Obrigado, Tchau, boa tchau. Boa noite. noite. Obrigada, Obrigada a boa todos. noite. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.